A Bíblia é um livro de história, mas difere de qualquer outro livro de história disponível em bibliotecas públicas. Sua história começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história abrange uma gama tão ampla de eventos na Terra. Isso ocorre em parte porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar. E, portanto, ninguém pode escrever sobre o início do nosso mundo com autoridade. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo vai acabar, o que é único. O Senhor não revelou o futuro a OS e seus seguidores para satisfazer a curiosidade, mas para prepará-los para o futuro, para que não se surpreendessem quando ele chegasse e para que não o interpretassem mal. Devemos ser gratos por Jesus ter sido tão franco ao compartilhar o que o futuro reserva para nós. As pessoas perguntam se estamos no fim dos tempos. No entanto, a Bíblia fala dos últimos dias, e estamos nos últimos dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram em Pentecostes, quando a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. Toda geração cristã deve viver pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro cheio de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em 25% dos capítulos da Bíblia, do começo ao fim. Embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros, 596 das 735 previsões realmente ocorreram e se tornaram realidade literalmente de acordo com a previsão das Escrituras. Então, 81% de todas as profecias bíblicas já se tornaram realidade, e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes de se cumprirem. Não é preciso muita confiança para acreditar que os 19% restantes também acontecerão. Essa é uma pontuação muito alta. A Bíblia se mostrou correta em todas as previsões que poderia ter sido cumprida até agora. Do restante, a maioria está preocupada com o retorno real de Jesus e o que se segue depois disso. Quantas dessas previsões ainda estão para se tornar realidade antes do retorno de Jesus? A resposta é cerca de 20, e estamos observando para ver isso acontecer primeiro, antes de esperarmos pelo retorno do Senhor. Jesus nos disse para vigiarmos e orarmos. O que vigiamos não pode ser ficar parados e observar as nuvens, esperando que ele apareça. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que devemos ficar de olho no que está acontecendo no mundo e ver quais sinais ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Os sinais são os sinais. Então, vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a ele quais seriam os sinais ou indicadores do seu retorno e do fim do mundo. O que faríamos se não soubéssemos quando isso aconteceria? À sua investigação, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus por ele ter respondido de maneira tão direta. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente. Mas aqui ele dá um resumo dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus secretamente enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e disseram: "Diga-nos quando tudo isso vai acontecer e que sinal sinalizará sua vinda e o fim do mundo." Jesus disse a eles: "Não deixem que ninguém os engane. Vocês, para muitos, virão em meu nome alegando que eu sou o Messias, e eles enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, essas coisas devem acontecer, mas o fim não virá imediatamente. A nação irá para a guerra contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em muitas partes do mundo, mas tudo isso é apenas o início das dores de parto, com mais por vir. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos. Vocês serão odiados em todo o mundo porque são meus seguidores. Muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muitas pessoas. O pecado será desenfreado em todos os lugares, e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a boa notícia do reino será pregada em todo o mundo para que todas as nações a ouçam, e então chegará o fim. Chegará o dia em que vocês verão o que o profeta Daniel falou sobre o objeto sacrílego que causa profanação e está no lugar santo. Leitor, então, preste atenção. Aqueles na Judéia devem fugir para as colinas. Uma pessoa no deck de um telhado não deve descer para dentro de casa para empacotar. Uma pessoa no campo não deve voltar nem para pegar um casaco.
Quão terrível será para mulheres grávidas e para as mães que amamentam naqueles dias. Orem para que sua fuga não seja no inverno ou no sábado, pois haverá uma angústia maior do que em qualquer época desde o início do mundo, e nunca mais será tão grande. De fato, a menos que o tempo de calamidade seja encurtado, nem uma única pessoa sobreviverá, mas será abreviado por causa dos escolhidos de Deus. Então, se alguém lhes disser, olhe, aqui é o Messias, ou ali, não acreditem, pois falsos messias e falsos profetas se levantarão e realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Veja, eu os avisei sobre isso com antecedência. Então, se alguém lhes disser, olhe, o Messias está no deserto, não se preocupem em ir e olhar. Ou, olhe, ele está escondido aqui, não acreditem nisso. Assim como o relâmpago brilha no leste e brilha para o oeste, assim será quando o Filho do Homem vier. Assim como a reunião dos abutres mostra que há uma carcaça por perto, então estes sinais indicam que o fim está próximo. Imediatamente após a angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes no céu serão abalados. E então, finalmente, o sinal de que o Filho do Homem está vindo aparecerá nos céus, e haverá um profundo luto entre todos os povos da terra. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com o poderoso toque de uma trombeta, e eles reunirão seus escolhidos de todo o mundo, dos confins da terra e do céu. Agora, aprendam uma lição com a figueira. Quando o botão do seu galho e as folhas começarem a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas, saibam que o retorno dele está muito próximo, já à porta. Eu lhes digo a verdade. Esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras nunca desaparecerão. Porém, ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o próprio Filho. Só o Pai sabe. Naquela passagem, ele deu 4 sinais distintos de sua vinda. Então, quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro é claramente desastres no mundo, e dimensões, por exemplo, guerras, fomes e terremotos, certamente estão acontecendo, mas acontecem há mais de 1000 anos, estão ficando cada vez mais intensos. Portanto, certamente estamos neste primeiro sinal. Já existem guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus diz para não se deixar enganar. Ele diz isso repetidas vezes. À medida que nos aproximamos do fim, o perigo é o engano, tanto por dentro quanto por fora da igreja. Neste caso, ele diz que dos falsos cristos, falsos messias, pessoas que aproveitarão a turbulência dos desastres naturais para se apresentarem como salvadores, há exemplos bem conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores e conduzem pessoas para locais desertos apenas para terminar em tragédia. No entanto, existem muitos falsos cristos, falsos salvadores que afirmam ser o libertador prometido de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas houver, mais falsos libertadores haveria. Mas como Jesus nos aconselha, não se assuste, não se preocupe quando você fica sabendo de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome estourando. Ele disse algo surpreendente. Esses são eventos dolorosos, mas não são dores de morte, são dores de parto. Então, quando você lê sobre desastres na mídia, essas são as dores que significam que algo novo está prestes a nascer. Isso deveria mudar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está chegando. Não devemos ficar alarmados ou desanimados, não tão preocupados quanto o mundo ficará com essas coisas. Os desastres no mundo são a dor do nascimento em um novo mundo que está para nascer. Portanto, somos muito diferentes. Temos simpatia por aqueles que estão sofrendo desastres e esperamos que expressemos isso e ajudemos. Mas em nossos corações não estamos alarmados, estamos esperançosos, estamos em busca de um novo nascimento de um novo mundo. E, portanto, não estamos consternados ou deprimidos por todos os problemas do mundo. Em suma, o conselho de Jesus para nós seria não entrar em pânico, não ser perturbado, mas até mesmo nos alegrar e dizer que tudo isso são sinais de algo novo acontecendo. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas nos desastres da igreja. No mundo são o primeiro sinal. A igreja, e não o mundo, é o segundo sinal de sua vinda. O primeiro aviso são os desastres ao redor do mundo. O segundo são as mudanças na igreja.
Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fome, ele divide o segundo sinal em 3 partes. O segundo sinal em 3 partes, todos os quais ocorrem dentro da igreja. O primeiro é a perseguição. Seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto deste sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja. O amor da maioria das pessoas esfriará quando toda a igreja está sob pressão. Muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, sairiam sob o fardo da perseguição universal. Seu amor esfriaria. Isso é um sinal muito deprimente. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado para cada grupo racial. A terceira parte do sinal é que o evangelho será proclamado. Uma igreja menor e purificada teria um impacto maior no planeta. É exatamente isso que Jesus está insinuando. Que os falsos profetas podem ser uma fonte de engano. Em tudo isso, estamos cientes dos ensinamentos dos falsos profetas. Quando não há paz, eles ensinam a paz em vez de serem uma fonte de desafio. Sua mensagem é de conforto. Está tudo bem, isso não vai acontecer, eles dirão. Agora, o conselho de Jesus é continuar. Não ceder a esses falsos profetas. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando esse sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus para todos os cristãos. Por que deveria ser esse o caso? A resposta é que o trigo e o joio crescem juntos, e mais próximos, eles atingem a maturidade plena. Mais tensão haverá entre eles. Então é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no final. Os cristãos são desajustados sociais, então haveria ódio. O mundo não nos pertence. Nossa cidadania está nos reinos celestiais. Somos únicos, e é por causa de nossa singularidade que o ódio pode surgir. Já que Jesus era tão diferente de todos os outros, que atraiu ódio contra si mesmo. João capítulo 15, versículo 19. Se você fosse do mundo, ele amaria você como seu. Em vez disso, o mundo te odeia porque você não é do mundo, mas eu escolhi você fora do mundo. Não é divertido ser desprezado. Isso nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos, que é a angústia de Jerusalém. Geograficamente, será muito limitado. Nesta passagem, Jesus cita as profecias de Daniel, e há um personagem nas profecias de Daniel referido como a abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que tudo isso significa? Qual é o problema? É sobre um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se autodenomina Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outra pessoa acima da sua própria. Um tirano cuja chegada terá ramificações globais, mas que estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Então, Jesus diz que o 4º sinal de sua vinda virá imediatamente depois disso. Então, saberemos quando ele vieremos, devemos estar prontos quando esse sinal chegar. Não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias. Não haverá engano, será rápido demais. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada, o sol escurecerá, as estrelas cairão. Há muitas previsões sobre isso em toda a Bíblia. Isaías diz que os céus ficarão enrolados como um tapete. Todas as estrelas do céu serão dissolvidas, os céus serão enrolados. Como um pergaminho, todas as estrelas cairão, como folhas secas da videira, como a folhagem da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. O que está acontecendo? As pessoas podem perguntar. É isso que os cristãos vão exclamar. O sol, as estrelas e a lua param de brilhar. Logo antes que isso aconteça, Deus apaga as luzes do céu para se preparar para o brilho da luz do relâmpago que marcará seu retorno. Então, ele vem nas nuvens de volta ao planeta Terra e nós o encontramos. Não estamos nos reunindo em um estádio terreno porque não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nós o alcançaremos no ar e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica? Quando você vê todas essas coisas, você sabe que ele está nos portões, prestes a passar. Ele diz então, Jesus faz uma declaração muito simples sobre uma figueira, e é aqui que muitos cristãos se extraviaram. Ele diz, agora aprenda esta lição com a figueira. Assim que seus galhos ficarem macios e suas folhas saírem, você sabe que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que quando você percebe que todos esses eventos acontecem, você sabe que estamos lá. Agora, a analogia da figueira não é uma alegoria. É uma analogia direta de experiências cotidianas.
como Jesus frequentemente apresenta em seus ensinamentos. Você vê a figueira fazendo isso, você diz que o verão está chegando. E veio no mesmo estilo, quando você notar esses 4 sinais, você sabe que o verão está chegando. Infelizmente, as pessoas leram isso como uma alegoria. Para encerrar nossa pergunta do dia, qual é a música de espírito que ajudou você a se sentir mais perto de Deus nesta semana? Comente com a #Histórias Bíblicas.